Podemos nos assentar? Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém? Hoje celebramos o culto do 17º domingo após Pentecostes. Eu desejo aos membros da Paróquia Apóstolo Paulo, que se encontram aqui hoje no nosso templo, na nossa sede, no Templo da Vila Lense, e ao pessoal de casa, que de fato é verdade, a paz do nosso Senhor esteja com cada um e cada uma de vocês, que cada um e cada uma de nós nos sintamos acolhidos nesse dia, pelo Senhor nosso Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E hoje, dia 27 de setembro, nós estamos também encerrando a Semana Nacional da OASE, que é o grupo de mulheres da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. A cada ano, as OASEs do Brasil, em suas comunidades e paróquias, elas têm uma semana de celebrações, de atividades, de orações, de intercessões e também de trabalhos. E hoje é o dia que essa semana se encerra. Por conta da pandemia, não foi possível, as comunidades, as paróquias, terem esses encontros das mulheres. Mas mesmo em casa, mesmo confinados e na medida do possível, a gente quer celebrar, a gente quer se lembrar. Este ano, a Semana da OASE teve como tema o seguinte: pelo batismo, desafiadas a semear, a florescer e a dar frutos. Para quem não conhece, a OASE é o grupo de mulheres que atua no setor de diaconia e dos diversos trabalhos da Igreja Luterana. E eu quero animar vocês, mulheres que nos assistem hoje, venham fazer parte. Procure uma comunidade, uma paróquia onde tem um grupo de OASE e faça parte. Todas são muito bem-vindas. E nesse sentido também eu quero convidar a dona Marcita, que é a nossa coordenadora paroquial da OASE, que também quer trazer uma palavrinha em virtude à Semana Nacional da OASE. Por favor, dona Marcita. Bom dia a todos e a todas, aqui presentes e aos que nos acompanham em suas casas. E as nossas irmãs da OASE, hoje encerramos a Semana Nacional da OASE. A cada ano nós reunimos em grupos Brasil afora para celebrarmos a nossa comunhão, nosso testemunho e o nosso serviço ao próximo em nossa igreja. Este ano não pudemos nos reunir, mas sabemos que o Senhor, nosso Deus, tem cuidado de todos nós. Com o seu grandioso amor e diante dessa verdade, eu quero animar a cada uma das mulheres que fazem parte dos grupos da OASE, da nossa paróquia Apóstolo Paulo, e das diversas paróquias e comunidades do nosso núcleo, sínodo e país. Que Deus, em sua graça, abençoe a todas e nos fortaleça em nossa caminhada de fé. Como irmãos em Cristo, um grande abraço a todos. Muito obrigada. Obrigado, dona Marcita. Que de fato e verdade o Senhor nosso Deus abençoe cada uma das senhoras da OASE em todo o nosso país. E que assim como o tema, que a cada uma delas se sinta realmente desafiadas a semear, florescer e dar bons frutos também na fé. Que Deus abençoe a todas em nome de Jesus. E eu quero saudá-los também nesta manhã com as palavras bíblicas, que é o tema para essa nossa semana, tirada da carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 10 e 11,
onde o apóstolo Paulo escreve assim: ao nome de Jesus Cristo se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que de fato e verdade, cada um e cada uma de nós, os que aqui estão presentes, os que estão em casa, possamos reconhecer a cada novo dia a grandeza de Jesus Cristo, que possamos adorá-lo, que possamos glorificá-lo a cada instante de nossas vidas, porque de fato e verdade Ele é o Senhor. Sendo assim, quero convidá-los a iniciarmos esse nosso culto cantando do hinário Cantarei ao Senhor, da série Amarela, o hino de número 120. Eu creio que todos conhecem esse hino, creio que todos poderemos cantar tranquilamente também. Do hinário Cantarei ao Senhor, série Amarela, hino 120. Maravilhoso e sublime para mim, se nunca me esquecerei. Dia glorioso em que a Cristo eu vi e o coração lhe entreguei. Ó, quão precioso amigo Ele é, salvou-me da perdição, tirando as culpas das trevas, livrando, trazendo-me pleno perdão. A paz do céu encheu meu coração, quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Grande esperança Jesus já me deu, que não desvanecerá. Alma gloriosa morada no céu, que em breve minha será. Tudo porque nesse dia feliz o meu Senhor aceitei. Grandes riquezas e bênçãos celestes das mãos divinais alcancei. A paz do céu encheu meu coração, quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Convido aqueles que podem a ficarmos de pé, também o pessoal de casa que nos acompanha, em respeito ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Celebramos este culto em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Assim como estamos, confessemos os nossos pecados ao Senhor nosso Deus. Falemos com Deus neste momento. Deus eterno e todo-poderoso, reunidos e reunidas aqui na sua casa nessa manhã, reunidos também em nossas casas por conta da pandemia, nós queremos, ó Senhor, neste momento, elevar os nossos corações aos céus e humildemente, meu Deus, te confessar os nossos pecados e te pedir perdão. Perdão, Senhor, pelas vezes que pecamos contra o Senhor, sendo a sua palavra, nos afastando da sua presença. Perdão, meu Deus, pelas vezes que pecamos contra o nosso próximo, magoando, machucando todos aqueles que convivem conosco, quando deveríamos amá-los como o Senhor nos ensinou.
Perdão, ó Pai, pelas vezes que pecamos contra nós mesmos, com maus costumes, maus hábitos, vícios, que destroem o nosso corpo e destroem também a vida que o Senhor nos deu. Meu Deus, o Senhor conhece o coração de cada um e cada uma de nós. Por isso, humildemente nós te pedimos, tem piedade de nós, Senhor, e olhe para nós com bondade, perdoe os nossos pecados e fortaleça ainda mais a nossa vida de fé e a nossa caminhada de cristãos e cristãs. É o que humildemente nós te pedimos, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Querida igreja, a palavra de Deus nos diz no Salmo 103, versículo 8, que o Senhor é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. E é a esse Deus bondoso, misericordioso, paciente, que nessa você confessa o seu pecado e pede perdão. E é justamente esse Deus grandioso que nesta manhã te perdoa de todos os seus pecados. Por isso, você que confessou de fato e verdade o seu pecado a Deus, você pode se alegrar, porque Deus te perdoa. E como ministro da palavra de Deus, ordenado por essa igreja, eu tenho a alegria de vos anunciar o perdão dos pecados. Perdão este que é dado a mim, é dado a vocês, é dado a todos nós, pelo Senhor nosso Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Sendo assim, recebamos o perdão em nome de Jesus. E é com alegria que eu declaro que os seus pecados estão perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E na alegria de sermos perdoados dos nossos pecados, nós queremos louvar a Deus e faremos isso cantando do HPD, o hino de número 471, que é o nosso hino de louvor nesta manhã. Quem conhece, canta. Quem não conhece, vai aprender. Ele é bem facinho. E é mais ou menos assim. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, de fato e verdade, meu Deus, Jesus Cristo é o Senhor de cada um e cada uma de nós, o Senhor da igreja,
o Senhor das nossas vidas. Te damos graças, ó Pai eterno, mais esse dia de vida que recebemos das suas mãos. Obrigado por podermos estar agora reunidos em seu nome, aqui no nosso templo e também em nossas casas. Assim te pedimos, ó Pai amado, que o Senhor abençoe este nosso encontro, abençoe este nosso culto, abençoe as pessoas que estão aqui em nosso templo e as que estão em casa também. Venha, meu Deus, falar aos nossos corações e que a sua palavra seja o alimento de que necessitamos para o nosso espírito, para a nossa alma. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. É em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que te pedimos e desde já também te agradecemos. Amém, Senhor. Comunidade, podemos nos assentar, pessoal de casa também. E eu convido para abrirmos as nossas Bíblias na carta aos Filipenses, capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 1 a 13, texto previsto para a primeira leitura, nesse 17º domingo após Pentecostes. Filipenses, capítulo 2, versículos 1 a 13. E assim escreve o apóstolo Paulo. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então, peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Até aqui. Agradecemos ao Senhor nosso Deus por essa palavra, que vem nos lembrar que não importa onde vivemos, não importa em que tempo que estamos, Deus está sempre conosco, nos abençoando, nos orientando, e que nós sempre possamos nos lembrar que, de fato, Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia.
Aleluia. Cantemos juntos o hino de número 95 do HPD. E enquanto cantamos este belo hino, nos preparamos para a pregação. Quem sabe canta, quem não sabe vai aprender. É bem facinho e é mais ou menos assim. Jesus Cristo é Rei e Senhor, seu é o reino e o louvor, é Senhor potente, hoje e eternamente. Ao chegar o dia final, para esse mundo com seu mal, nós aos pés de Cristo confessaremos isto: Jesus Cristo é Rei e Senhor, seu é o reino e o louvor, é Senhor potente, hoje e eternamente. Convido para abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Mateus 21. E nós vamos ler dos versículos 23 a 32. Texto previsto para a pregação neste domingo, Mateus 21. 23 a 32. O texto está compreendido entre dois títulos. Primeiro título, a partir do versículo 23, fala da autoridade de Jesus. E segundo título, a partir do versículo 28, os dois filhos. E eu leio na Nova Tradução, na linguagem de hoje. Assim nos escreve o evangelista Mateus. Jesus chegou ao templo e, quando já estava ensinando, alguns chefes dos sacerdotes e alguns líderes judeus chegaram perto dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Respondam: quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram as pessoas, temos medo do que o povo pode fazer, pois todos acham que João era profeta. Por isso responderam: não sabemos. Então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas, disse Jesus. Jesus continuou: e o que é que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu: eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. E esse disse: sim, Senhor. Mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam: o filho mais velho. Então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas
estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo, e vocês não creram nele, mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Até aqui. Querida igreja, queridos irmãos em casa, o evangelho de hoje vem falar profundamente para todos e todas nós em duas questões. A primeira delas, a partir do versículo 23. Antes de começar a minha pregação, eu quero fazer uma perguntinha para você. Como é que você, de repente hoje você tem um olhar um pouquinho diferente, mas como é que você imaginava Jesus quando você era mais jovem, quando você era pequeno, pequena? Hoje, lógico, vocês têm bem mais conhecimento, é possível que a sua visão possa ter passado por modificações, né? Mas como é que você enxergava, ou como é que você ainda enxerga Jesus? Quando eu era pequeno, eu pensava que Jesus era tipo assim um super-herói, todo poderosão lá, e que saía passando por cima dos inimigos, tudo, acabando com tudo, não tinha ninguém que podia com ele. Ele simplesmente vinha, saía derrotando todo mundo. Os fariseus, os líderes da igreja que viviam o tempo todo incomodando ele, e com ele não tinha esse negócio, não, ele saía e botava todo mundo para correr. Era assim que eu pensava. Aí a gente vai crescendo, vai lendo a Bíblia, e se você não tem o costume, comece. Vai lendo a Bíblia e começa a perceber que a coisa não era bem assim não. A coisa era muito diferente. Jesus, queridos irmãos aqui na igreja, queridos irmãos em casa, Jesus sofreu muito. Quando a gente fala do sofrimento de Jesus, a gente pensa logo na cruz. Mas a cruz foi só o finalmente da coisa. Durante a vida dele toda aqui, era o tempo todo sob pressão. Pressão. Porque ele falava das coisas de Deus. E ele levava o povo a se preocupar com a comunhão com Deus. Os judeus naquela época se preocupavam muito mais em cumprir as regras que o judaísmo impunha às pessoas, mas não exatamente no amor de Deus. Eles não pensavam tanto assim no amor de Deus, porque era tanta regra para cumprir, para seguir, que não dava nem tempo de pensar no amor de Deus. E Jesus foi ensinando e foi mostrando, e foi ensinando e foi mostrando. E com as coisas que Jesus fazia, que eles perguntam aqui, Jesus foi chamando a atenção do povo, e o povo foi se achegando, e Jesus acabou tendo muitos seguidores e seguidoras. Isso incomodou os líderes religiosos judeus. Essa pergunta que eles fazem aqui: com que autoridade você faz essas coisas? Não era nem porque eles queriam saber o poder de Jesus, a divindade de Jesus, não era por isso. O que estava por trás dessa pergunta era a tentativa de pegar Jesus em contradição. Era a tentativa de levar Jesus a fazer uma afirmação que desse a eles a condição de acusar Jesus de blasfêmia. Sabem o que é blasfêmia? Quem não sabe vai saber agora. Blasfêmia é o insulto à divindade. Se você fala algo a respeito de Deus que não é aquilo, isso é blasfêmia. E a blasfêmia era punida. Eles poderiam julgar as pessoas que falavam algo errado a respeito de Deus,
E eles obrigavam essa pessoa, essa era a sentença, a nunca mais falar aquelas coisas que falava ou a nunca mais fazer aquelas coisas que fazia. Essa era a sentença por blasfêmia. Só que no caso de Jesus, a coisa era ainda mais complicada. Eles não tinham a intenção de simplesmente fazer Jesus calar a boca. Eles tinham a intenção de parar Jesus mesmo. E como é que isso seria possível? Matando ele. Então, no caso dele ser acusado de blasfêmia, ele rapidinho seria condenado à morte. E ele sabia disso, como ele sabe todas as coisas, como inclusive ele sabe o que vocês e eu estamos pensando nesse momento, inclusive o pessoal de casa. Ele sabe. Então, quando eles perguntam com que autoridade você faz essas coisas, falar da autoridade que vem de Deus, eles diriam, ele está dizendo que é divino, e divino é só Deus, então condena. Entendem? Conseguem perceber a gravidade da coisa? Então ele fala para eles o seguinte: eu vou fazer uma pergunta, se vocês responderem certo, eu respondo com que autoridade eu faço isso. E aí ele remete as autoridades judaicas a João Batista, onde ele fala, João Batista, ele fazia o que fazia pela autoridade dada por Deus ou pela autoridade dada pelas pessoas? E eles pensaram, peraí, se a gente falar que foi de Deus, nós vamos ficar mal porque nós não seguimos João Batista. Se a gente falar que era das pessoas, nós vamos ficar mal também. Por quê? Porque as pessoas veem João Batista como profeta, e João Batista foi decapitado por Herodes, e nós como igreja não fizemos nada. Consegue entender por que eles não respondem? Porque eles mesmos iam se complicar. E qual é a saída? Não sabemos. É a resposta mais ridícula e mais antipática que alguém pode dar para alguém quando algo é perguntado. Porque a pessoa muitas vezes sabe da questão, mas para se esquivar ela diz, não sei. Foi o recurso que eles usaram. Então Jesus também se coloca no direito, onde ele diz, então eu também não respondo. Com que autoridade eu faço essas coisas? Só que tem um detalhe muito, muito importante aqui. Jesus não respondeu, não foi por medo de morrer. Até porque ele veio aqui para isso, ele sabia da missão dele. O problema é que se ele desse a resposta, ele morreria antes do tempo. Mas antes do tempo de quê? Antes de quê? Antes de preparar os discípulos para continuarem a missão de anunciar o Evangelho. Entendem? Por isso que ele não dá a resposta ainda. Não foi porque ele ficou com medinho da morte. Ele enfrentou a morte da cruz sem falar nada. Muito pelo contrário, o que ele falou foi uma intercessão a Deus em nosso favor. Onde ele fala, perdoe-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Não foi por medo. Mas a missão dele seria extremamente encurtada se ele falasse ali para os líderes religiosos. E aí então ele agora chama esses líderes para uma reflexão ainda mais profunda, onde ele fala assim, o que é que vocês acham disso? E aí ele conta uma historinha para eles. Um pai tinha 2 filhos. Ele chega para o mais velho e fala, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. E o filho mais velho fala, eu não quero ir. Mas depois ele foi. E aí ele então, esse pai, vendo que o filho mais velho falou que não queria ir, vai para o outro filho, talvez o mais novo, provavelmente. E diz, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. E esse filho mais novo fala, sim senhor, mas não vai. E aí ele pergunta para os líderes, quem vocês acham que fez a vontade do pai? E eles, o mais velho? Claro, né? E aí ele fala, então prestem bastante atenção. Quando ele fala assim, ó, em verdade eu vos digo, o que está por trás dessa palavra é, prestem atenção. Os cobradores de impostos, que na Bíblia de João Ferreira de Almeida vai ser chamado de publicanos, os publicanos, cobradores de impostos, e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês.
Fiquem atentos, porque se vocês tivessem prestado atenção na palavra de João, vocês teriam feito o que os publicanos e as prostitutas fizeram. E o que eles fizeram? Se arrependeram. Lembra de João Batista que saía gritando pelo deserto? O reino de Deus está próximo, arrependam dos seus pecados. E aí o que aconteceu? Enquanto João saía gritando pelo deserto, prostitutas ouviram isso e vieram falar com ele, mas como assim? E João Batista falava, se arrependa, porque o reino está perto. E o reino era o próprio Jesus, que já estava no mundo. Ele estava preparando as pessoas para ouvirem a palavra de Deus, trazida por Jesus, e assim terem a salvação. Publicanos, cobradores de impostos, também ouviram e iam falar com João, como assim? O que é isso que você está falando? E João falava, vocês estão cometendo pecados graves, parem com isso, porque senão vocês vão para o inferno. E essas pessoas se arrependeram e começaram a ouvir mais a palavra de Deus. E quando Jesus começa o seu ministério, depois que ele é batizado no Rio Jordão, os mesmos seguidores de João passam a seguir Jesus. João Batista tinha seguidores que o seguiram até o dia em que ele foi decapitado. Vocês conhecem a história, Tanto é que chega um momento que João, na cadeia ainda, antes de ser decapitado, ele fala para os seus discípulos o seguinte: vai lá até Jesus e pergunta se ele é o Messias que nós estávamos esperando. Vocês já ouviram o texto? E Jesus vira para os discípulos de João e fala: diga para João o seguinte: os cegos ouvem, os coxos andam, as pessoas são curadas das suas diversas enfermidades. Ou seja, o reino de Deus de fato estava ali, agindo, levando as pessoas à vida eterna. E prostitutas ouviram, se arrependeram e seguiram. Publicanos ouviram, se arrependeram e seguiram. E a igreja da época não fez isso. Os líderes judeus não seguiram. Por isso que Jesus fala essas palavras aqui para eles, Onde ele vai dizer o seguinte, versículo 32, quem quiser acompanhar comigo ali. Aliás, vamos pegar no 31, porque o 32 é a continuação. Versículo 31, ele diz assim, qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam, o filho mais velho. Então Jesus disse a eles, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo, e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Querida igreja, queridos irmãos em casa, a mensagem do Evangelho de hoje para nós todos temos que praticar duas coisas em nossa vida de fé. Primeira, arrependimento. Pecamos todo dia e todo dia temos que pedir perdão. Segunda, crer. Creia em Jesus Cristo. Permita que Jesus Cristo seja o Senhor absoluto na sua vida. Lutero falava que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Nós não precisamos de mais nada. A obra que Ele realiza na cruz é para que eu, vocês, todos nós, possamos entrar no reino de Deus. Nós já estamos nesse reino, mas ainda aqui na terra. A nossa vida vai chegar ao fim. E quando esse dia chegar, e quando Jesus voltar, nós temos uma vida maravilhosa nos aguardando. Mas não vamos nos enganar. Não adianta eu levar minha vida de fé de qualquer jeito, fazendo as coisas de qualquer jeito. Jesus Cristo se comprometeu com a humanidade caída, e Ele quer que nós, cristãos e cristãs, nos
comprometamos com Ele também. Amém? Façam isso e vocês serão muito e muito abençoados, porque a vida eterna é real, é extremamente real e vale a pena o tempo todo a gente fazer tudo o que Deus espera que façamos, porque essa vida é nossa, conquistada por Jesus e dada a cada um e cada uma de nós de presente, de graça. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Convido a comunidade a ficarmos de pé para termos um momento de oração e confissão da nossa fé. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, obrigado, meu Deus, por essa palavra que vem nos ensinar, que vem nos mostrar, Senhor, que de fato a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui na terra não foi fácil, era muita pressão, era muito difícil. Por isso, meu Deus, te pedimos, nos dê um coração sábio, nos dê um coração humilde, nos dê um coração agradecido, para que possamos reconhecer a obra salvadora realizada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por todos e todas nós. Aumente a nossa fé, Senhor. É no Senhor que nós cremos. Por isso também neste momento nós queremos confessar a nossa fé no Senhor. E fazemos isso nas palavras do credo apostólico, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém, Senhor. Comunidade, podemos nos assentar? E temos alguns recadinhos para dar. Só lembrando que agora que estamos podendo voltar com as nossas atividades presenciais, a Paróquia Apóstolo Paulo, assim como todas as igrejas, todas as comunidades e paróquias da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, temos seguido à risca os procedimentos, as restrições aí por conta da pandemia, para evitarmos contágios. E justamente nessa responsabilidade também estamos realizando os nossos cultos e temos um evento agendado. Esse evento já estava encaminhado antes da pandemia, ele foi sendo, como é que dá o nome disso? Postergado, Tem uma palavra chique para isso, E agora a gente se vê na possibilidade de realizarmos, que é a nossa pastelada. Ela está marcada, vai ser que dia mesmo, presidente? Dia 7 do 11. 7 de novembro, isso, Na mesma data, mesmo horário, só não vai ter culto nesse dia. Isso, então no dia 7 de novembro, a partir de que hora, presidente? Das 16 às 22. Vamos ver se a gente acabar mais cedo nesse dia. Certo. Mas podem, a partir... provavelmente a gente vai comer aqui ou levar. Perfeito, a partir das 16, Se ainda as normas de restrições estiverem muito severas, é só para pegar aqui e levar para casa. Se até lá já estiver liberado, dentro das possibilidades de lotação, a gente vai poder permanecer aqui. Então nós temos os bloquinhos, de costume, vocês todos membros da paróquia já conhecem. Quem não é membro da Paróquia Apóstolo Paulo quiser vir também prestigiar, a nossa pastelada, no dia então, fala de novo a data? Dia 7 do 11. 7 do 11, a partir das 16 horas. Todos estão convidados e convidadas. Amém? Queremos também aqui agradecer doações, ofertas que
pessoas têm feito a nossa paróquia, né? Quem ainda quiser nos ajudar, né, com uma doação, com uma oferta, você pode fazê-la por transferência bancária ou por depósito, ali estão os dados da conta da paróquia, ou se quiser trazer pessoalmente na nossa secretaria, você vai também poder falar com a nossa secretária, a Márcia. Desde já agradecemos ao carinho, à consideração de cada um e cada uma de vocês em se preocupar também com a questão financeira da nossa amada paróquia Apóstolo Paulo. Que mais que temos? Creio que são esses os avisos que temos para hoje. Lembrando que ainda estamos em corrente de oração. Fique firme todos os dias, 7 da manhã, 7 da noite, onde somos chamados, convidados a orarmos por todos aqueles e aquelas que a gente sabe que necessitam do milagre, da graça do Senhor nosso Deus. Amém? Muito bem, esses são os avisos. Nós estamos então caminhando já para o final do nosso culto e é momento de oração. Sendo assim, eu convido a comunidade a se colocar de pé, o pessoal em casa que quiser também. Eu vou dar um tempinho, que durante esse tempinho você faça seu pedido, seu agradecimento, sua intercessão. E assim como estamos então, oremos. Deus eterno e todo-poderoso, muito obrigado, meu Deus, por esse momento de culto. Muito obrigado pela comunhão que podemos experimentar com os nossos irmãos aqui na nossa casa na Vila Lense e também em nossas casas dentro do município de Jaraguá do Sul e fora de Jaraguá também. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade que temos de ouvirmos a sua palavra. Te damos graças por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um e cada uma de nós. Mas nós também temos pedidos a Te fazer, Senhor. Dessa forma, queremos colocar em Suas mãos todas as pessoas enfermas que nós conhecemos. Se temos alguém enfermo aqui dentro do templo, nesse momento, Te pedimos, toque nessa pessoa, restaure a saúde dela novamente, que ela possa sentir o Seu poder, que ela possa receber o Seu milagre. E assim Te pedimos que essa mesma bênção chegue nas casas, nos hospitais, em cada pessoa que sofre com algum tipo de enfermidade. Nos lembramos aqui com carinho da nossa irmã, a Dona Zelma, que se encontra também em tratamento de câncer. Meu Deus, cuida dessa nossa irmã. Nos lembramos do nosso irmãozinho Felipe, uma criança que foi atacada por um cão raivoso. Cuida dessa criança, meu Deus, abençoe ela, tire-a do risco de morte e que essa mesma bênção seja estendida a todas as pessoas que sofrem com algum tipo de enfermidade. Também Te pedimos, ó Pai, pelos nossos idosos e idosas, que cada um deles e delas possa sentir, meu Deus, a Sua presença a cada instante, e que cada casa onde há um idoso ou uma idosa, que haja o amor, a paz, a paciência, a consideração que vem do Senhor. Também Te pedimos, ó Pai, pelos nossos casais, abençoe cada homem, cada mulher. Não permita, meu Deus, que venham discórdias, discussões, desentendimento, desunião entre os nossos casais, mas que a cada dia eles possam viver o amor mútuo e o amor do Senhor por eles também. Também Te pedimos pelos nossos singulares, abençoa, Senhor, cada homem, cada mulher que vive sozinho. Não permita que eles venham a sofrer com a solidão, mas que sintam a Sua presença junto deles, renovando a fé e a esperança. Colocamos em Suas mãos as vidas das nossas crianças, nossos adolescentes e nossos jovens. Abençoe-os, Senhor, a cada instante. Não permita que nenhum deles e nenhuma delas se desvie dos seus caminhos, mas que a cada instante a luz do Santo Espírito os ilumine, os proteja, os defenda. Muitos outros pedidos nós ainda queremos fazer ao Senhor, e os fazemos também, meu Deus, através das palavras da oração que Jesus Cristo nos ensinou, quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor. Querido irmão, querida irmã, estenda sua mão e receba as bênçãos que o Senhor nosso Deus tem para a sua vida nesse dia. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós volte a sua face e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que possamos voltar para as nossas casas e que possamos ficar nas nossas casas na paz e na proteção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus nos abençoe hoje e sempre em nosso serviço ao Senhor e em nossa vida de fé e em nossa caminhada de cristãos e cristãs. E até o próximo domingo, se assim Deus nos permitir. Amém.